Bom dia! A morfologia vegetal tem como objetivo estudar e documentar as formas e estrutura das plantas. Os órgãos vegetativos de uma planta são o caule, a folha e a raiz, e estão relacionados com o crescimento e com a nutrição das plantas. A raiz tem função de absorção dos nutrientes e a fixação do vegetal ao solo, e a partir dela surgem os ramos secundários conhecidos como raízes adventícias. A extremidade da raiz é envolta por um capuz celular denominado coifa, cuja função é proteger o meristema radicular. Existem as raízes tuberosas, que armazenam reservas alimentares na forma de grãos de amido, utilizadas durante a floração e a produção de frutos pela planta. As raízes respiratórias são adaptadas à realização de trocas gasosas com o ambiente. Esse tipo de raiz é encontrado em plantas que vivem no solo encharcado e pobre em gás oxigênio nos manguezais. Raízes suportes aumentam a base da fixação da planta ao solo. Algumas espécies de árvores possuem raízes suportes em forma de pranchas verticais, que aumentam a estabilidade da planta e a maior superfície para a respiração do sistema radicular. As raízes aéreas são características de plantas epífitas, ou seja, que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. Essas raízes constituem o cipós. E, por fim, as raízes sugadoras são adaptadas à extração de alimentos de plantas hospedeiras, sendo características de plantas parasitas como o cipó-chumbo e a erva de passarinho. Sobre o caule, é necessário saber que é ele quem realiza a integração de raízes e folhas, tanto do ponto de vista estrutural como funcional. Os caules podem apresentar na casca um anexo importante, as lenticelas, que são poros que permitem as trocas gasosas entre os tecidos caulinares e o meio ambiente. Nas plantas de regiões secas, suas folhas são modificadas em espinhos para diminuir a perda de água pelo processo de transpiração. Entre os tipos de caule, podemos encontrar os troncos, que são caules robustos, desenvolvidos na parte inferior e ramificados no ápice. Os estipes são caules geralmente não ramificados, que apresentam em seu ápice um tufo de folhas. Os colmos, que são caules não ramificados, que se distinguem dos estipes por apresentarem divisão nítida em gomos em toda a sua extensão. E os caules trepadores, que estão presentes em plantas trepadeiras e crescem enrolados sobre diversos tipos de suporte. Esse tipo de caule representa uma adaptação à obtenção de locais mais iluminados em que há mais luz para a fotossíntese. A folha tem como principal função a transpiração, a respiração vegetal e a fotossíntese. Existem diferentes tipos morfológicos de folhas e modificação foliares conforme as variadas espécies de plantas. Uma folha é sempre originada a partir de uma gema lateral do caule. A composição completa de uma folha é composta pelo limbo, que é a área de expansão laminar da folha, podendo ser simples ou subdividida em folíolos, no caso das folhas compostas. O pecíolo, haste de sustentação foliar típico das dicotiledôneas, interliga o limbo ao ponto de fixação do ramo caulinar. A bainha, invaginações das folhas em monocotiledôneas que envolvem o caule, dando suporte às folhas. Estípulas são pares de pequenas projeções filamentosas quando presentes estão associadas ao ponto de inserção do pecíolo. O formato e a cor das folhas são muito variáveis e algumas delas chamam a atenção por causa da estrutura peculiar. É importante também falar sobre as flores. Elas são importantes pois estão em todas as partes. Podem alimentar insetos, pássaros, animais e humanos, além de ajudar na reprodução das plantas atraindo polinizadores externos. As flores são compostas por três principais conjuntos de órgãos apendiculares: o perianto, o androceu e o gineceu. Flores que apresentam órgãos reprodutores de ambos os sexos são chamadas de hermafrodita, e as flores que apresentam apenas um dos sexos são chamadas de dioica. Os quatro vertícilos florais são o cálice, constituído pelas sépalas, o conjunto de sépalas forma o cálice florar, a corola, constituído pelas pétalas, o androceu, constituído pelos estames, e o gineceu, constituído pelos carpelos. E por fim, extremamente necessário, falaremos sobre o fruto que vem do desenvolvimento do ovário após a fecundação do óvulo. Um fruto é constituído por duas partes principais: o pericarpos, que é o resultado do desenvolvimento das paredes do ovário, as sementes, resultado do desenvolvimento dos óvulos fecundados. O pericarpo compõe-se de três camadas: epicarpo, camada mais externa, mesocarpo, camada intermediária, e o endocarpo, camada mais interna. O mesocarpo é a parte do fruto que mais se desenvolve, sintetizando e acumulando substância nutritiva, principalmente açúcares. Os frutos podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo, de acordo com a sua deiscência, e classificados de acordo com o número de sementes. Que vai nos explicar um pouco melhor.